Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico, capítulo por capítulo. Hoje, chegamos a um dos momentos mais intensos e proféticos de toda a Bíblia. Gênesis 6. Um tempo de corrupção, violência, desobediência. E mesmo assim, a graça de Deus brilha no meio do caos. Esse capítulo revela porque Deus decidiu destruir o mundo e porque Ele ainda decidiu salvar uma família. Pegue sua Bíblia, porque hoje Deus quer nos ensinar sobre graça, julgamento e obediência. Vamos à leitura de Gênesis, capítulo 6, versículos do 1 ao 22. A corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Punilê gerou Noé 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém. Essa é a poderosa palavra de Deus, ministração pastoral. Noé, a arca e a graça que previne o fim primeiro. A dor de Deus, o mundo que ele amava se corrompeu. Deus não é indiferente à maldade. O texto diz que o Senhor se entristeceu e pesou em seu coração por ter feito o homem. O pecado não é só uma falha moral, é uma ferida no coração de Deus.
Deus olhou para a terra e viu que todos estavam mergulhados na violência, na imoralidade, na corrupção. Parece familiar? Segundo, quando todos estão errados, ainda pode haver um justo. Noé achou graça aos olhos do Senhor. O mundo inteiro estava perdido, mas um homem chamou a atenção de Deus. Você não precisa seguir a multidão. Você pode ser Noé no meio dessa geração. A graça não é porque Noé era perfeito, é porque ele andava com Deus. Terceiro, a justiça e a paciência de Deus. Antes de julgar, Deus avisou. Ele deu 120 anos de aviso, enquanto Noé construía a arca. Deus é paciente, mas a paciência dele não anula a justiça. O mesmo Deus que ama-se também julga, e o mesmo Deus que julga oferece salvação. Quarto, a arca. Como figura de Cristo, a arca é mais do que um barco. Ela é um símbolo de salvação. Só havia uma porta na arca, assim como Jesus é a única porta da salvação. Deus mandou colocar betume por dentro e por fora. O sangue de Cristo nos cobre por completo. A arca salvou uma família inteira. Jesus quer alcançar toda a sua casa. A arca é um anúncio. O juízo vem, mas há um caminho de escape. Quinto, obediência radical em tempos contrários. Noé fez tudo como Deus ordenou. Não fazia sentido construir um barco em terra seca. Não havia sinal de chuva. Mas a fé não precisa de explicações, só de instruções. Quem ouve Deus, obedece antes de entender. Sexto, o chamado final. Você está dentro ou fora da arca? A porta da arca ficou aberta por anos, mas chegou o dia em que Deus mesmo fechou a porta. Hoje, essa porta ainda está aberta. A porta é Jesus, mas ela não vai ficar aberta para sempre. Entre enquanto há tempo. Arrependa-se enquanto a graça ainda te chama. Aplicação prática. Gênesis 6 nos mostra um mundo mergulhado em corrupção e violência, a ponto de Deus decidir enviar o dilúvio. Essa passagem revela duas verdades importantes. Primeiro, que o pecado, quando tolerado e cultivado, se espalha e destrói tudo ao redor. Segundo, que mesmo em meio à escuridão, Deus sempre preserva um remanescente fiel. Noé é um exemplo vivo de que é possível andar com Deus, mesmo quando todos ao redor seguem outro caminho. Ele não se deixou moldar pela cultura corrompida, mas manteve sua fé e obediência. Sua vida nos desafia a avaliar onde estamos sendo influenciados pelo mundo e onde precisamos permanecer firmes naquilo que Deus nos ordena. Outro ponto essencial é que Deus deu a Noé um tempo para preparar a arca, e ele trabalhou com diligência. Isso nos ensina sobre prontidão espiritual. Precisamos construir hoje a nossa arca, ou seja, fortalecer nosso relacionamento com Deus, cultivar a fé e preparar o coração para tempos difíceis. A graça também é destaque aqui. Antes do julgamento, Deus ofereceu escape. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor porque andava com ele. Essa graça continua disponível para nós por meio de Cristo. Na prática, Gênesis 6 nos convida a manter a integridade mesmo em meio a uma geração perversa. Obedecer de forma completa, não parcial, pois Noé fez tudo exatamente como Deus mandou. Ser uma voz de alerta para aqueles ao nosso redor, como Noé foi pregador da justiça. Valorizar a graça de Deus, sabendo que sem ela não resistiríamos ao juízo. Hoje, Deus ainda chama homens e mulheres que estejam dispostos a viver diferente, a construir em silêncio, a obedecer mesmo quando ninguém entende e a proclamar que o tempo de salvação é agora. Senhor Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que vivemos dias semelhantes aos dias de Noé. Uma geração que muitas vezes prefere as trevas à luz, que ama mais o pecado do que a Tua santidade. Pai,
Pedimos que, assim como Noé encontrou graça aos teus olhos, o Senhor também nos ache e nos segure em tuas mãos. Dá-nos um coração firme, obediente e sensível à tua voz, mesmo quando todos ao nosso redor decidem seguir caminhos contrários à tua palavra. Ensina-nos a construir, dia após dia, a nossa arca espiritual, que é a intimidade contigo, para que, quando vierem os ventos fortes e as águas subirem, estejamos seguros em ti. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio ao caos, tu nos ofereces um abrigo perfeito. Jesus Cristo, nossa verdadeira arca. Ele é a porta pela qual entramos para sermos salvos, e te agradecemos por ter aberto essa porta para nós. Obrigado porque, apesar de nossas falhas, o teu amor nos alcança e nos convida a permanecer sob tua proteção. Ajuda-nos, Senhor, a sermos exemplo para nossas famílias, como Noé foi. Que sejamos testemunhas vivas da tua justiça, pregadores da tua verdade e mensageiros da tua graça. Livra-nos da influência do pecado, fortalece-nos para resistir às tentações e dá-nos coragem para alertar aqueles que ainda estão longe de ti. Hoje declaramos com fé: Jesus, tu és nossa arca, nosso refúgio e nossa salvação. Escolhemos entrar e permanecer dentro, confiando que tua promessa é fiel e que nenhum daqueles que estão em ti será perdido. No teu nome santo e poderoso, nós oramos e agradecemos. Amém. Se essa palavra tocou seu coração, comente aqui: eu escolho entrar na arca de Cristo. Curta, compartilhe e se inscreva para continuar acompanhando essa jornada capítulo por capítulo. No próximo episódio, vamos ver como o dilúvio começou e como Deus cumpre tudo o que promete. Até lá, que o Senhor te guarde.